queridos, mais uma vez nós estamos aqui pela graça bendita do nosso Deus para ministrarmos a palavra do Senhor e compartilhar com os amados irmãos e amigos que têm nos acompanhado esta palavra que tão de perto tem nos acompanhado, nos ajudado e nos sustentado para a glória de Deus. Amém? Eu sou Nilson Sérgio Lima. Hoje eu quero trazer uma palavra que tem por título: a revelação de Deus é uma bênção para os seus servos. Nós iremos ter como texto base Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Amém? Que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e eternamente. Falando em Apocalipse, nós estamos ministrando aos domingos na Primeira Igreja Batista em Mata Roma a exposição bíblica do livro de Apocalipse, certo? Nós já ministramos duas exposições bíblicas ali no capítulo 1, e se você quiser nos acompanhar todos os domingos, pela graça de Deus, a partir das 19h30, estaremos abordando, sistematicamente o livro de Apocalipse e abordando toda a revelação que Deus tem dado por meio desta maravilhosa palavra. Mas hoje nós iremos fazer uma breve abordagem aqui no versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse, aonde trazemos a temática: a revelação de Deus é uma bênção para os seus servos. Aleluia! A revelação de Deus, queridos, é algo tremendo. Mas antes de nós darmos continuidade, gostaria de convidar você, meu irmão, para nós orarmos e apresentar as nossas vidas ao Senhor. Então, oremos. Soberano nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu santo e amado nome. Mais uma vez nos colocamos diante da tua presença para buscar tuas misericórdias sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero aqui também confessar aos nossos pecados, ó Deus, porque somos falhos e pecadores. Por isso, meu Deus, nós te pedimos perdão por cada pecado cometido contra o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor possa falar assim de uma forma muito especial na vida de cada um de nós que aqui estamos. Fale ainda assim, meu Deus, nas nossas particularidades, aonde, Senhor, só o Senhor consegue alcançar, pois o Senhor é aquele que sonda mentes e corações, e que o Espírito Santo possa fazer uma obra maravilhosa através da minha vida como instrumento nas tuas mãos, de salvação como também de edificação. Assim eu te oro e por fé te agradeço, no nome santo e bendito de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, a revelação de Deus é uma bênção para os seus servos. Contudo, diante da situação caótica que o mundo passa, certamente pensamentos têm se elevado, indagações têm subido ao coração do homem, bem como o que vai ser da vida diante desta pandemia e das outras circunstâncias. Afinal, estudos, empregos, trabalhos, investimentos, viagens, lazeres, entretenimentos, namoros, casamentos, casas, contas bancárias, bens diversos, entre muitos outros. Logo, ocupam muitas mentes e corações. Consequentemente, tais ocupações ou bens tornaram ídolos, cultuando quase que integralmente em relação a essas coisas. Nesses aspectos, tais atividades ou atitudes certamente são executados como rito religioso do secularismo, bem como impulsionando, por um lado, o consumismo exacerbado. Se soou familiar na sua vida,
não é mera coincidência. É Deus falando comigo, com você e com nós, para nos tratar diante de um mal que tem assim levado muitas pessoas a prejuízo, que é esse consumismo na qual nós somos levados a fazer quase que diariamente. Todavia, interrompido pela disseminação e contaminação do coronavírus. Então, muitos de nós estamos assim apavorados, né? Há um ano atrás nós tínhamos toda a liberdade e essa nossa liberdade tem sido tirada devido à pandemia do coronavírus. Consequentemente, essa série de coisas que nós falamos como lazer, uma vida regaçada, né, de bens materiais, e hoje praticamente você olha para as mãos e as mãos estão vazias diante dessas questões, pois estamos isolados em distanciamento social e distante, né, daquilo que outrora trazia muito prazer ao coração humano. Além disso, apesar de muitos terem uma vida rechaçada de bens materiais, certamente vivem em extrema pobreza espiritual, bem como leva muitos a adoecer, então, do corpo e também da alma. Pois Deus não faz parte da vida cotidiana de milhares, milhões e provavelmente de bilhões de pessoas no mundo inteiro. Contudo, multidões estão pasmas e governos mundiais nem sabem o que fazer. Consequentemente, para muitos, o amanhã é incerto, devido às projeções humanas não são das melhores diante de tanto avanço nas ciências e também nas tecnologias. Já parou para pensar sobre isso? Sobre este mesmo ponto de vista, tanto o conhecimento científico e filosófico certamente acabam não dando respostas plausíveis diante das crises nas quais nos encontramos, como exemplo a do Covid-19, que o mundo inteiro foi e está sendo afetado. Em outras palavras, o mundo distante de Deus sufoca-se com a sua própria arrogância, afinal, pautada no ateísmo da pós-modernidade, relativista e pluralista na forma de pensar e de também agir. Em contrapartida, a Escritura Sagrada diz e dá um grande testemunho, como lemos no Salmo 125, no versículo 1, abre aspas, que diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fecha aspas. Logo, chamo a nossa atenção para as características daqueles que confiam no Senhor. E eu quero lhe perguntar, você confia no Senhor? E a resposta é o seguinte: primeiro, os que confiam no Senhor não se abalam. Segundo, os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Aleluia! Cabe ainda ressaltarmos que os servos do Deus Altíssimo estão sujeitos aos mesmos sofrimentos, como lemos em Romanos, capítulo 8, do versículo 22 ao verso 23. Então, para que não fique a impressão que os servos de Deus em Cristo Jesus não sofram também. Todavia, Jesus Cristo nos disse e testemunhou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Oh, glória! Entretanto, nada pode separar o servo de Deus do amor de Cristo, como nós lemos em Romanos 8, do versículo 35 ao verso 39, abre aspas, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória! Que leitura maravilhosa!
Primordialmente, aprendemos desta leitura bíblica e de outras. Primeiro, somos amados por Deus, como lemos em Romanos 8:8. Segundo, somos protegidos, como lemos lá no Salmo capítulo 20, versículo 1. Terceiro, quando sofremos, somos consolados, como lemos lá em João 14, versículo 16. Quarto, fortalecidos na força de seu poder, como lemos em Efésios capítulo 6, versículo 10. Afinal, quem é a força do seu poder? Certamente é o próprio Verbo encarnado, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, bem como fora morto como sacrifício santo e agradável a Deus, para que eu, para que você, para que nós que cremos no seu nome, sejamos salvos para a glória de Deus. Aleluia. Além disso, ressuscitado dentre os mortos e vive eternamente. Aleluia. Portanto, pela sua graça deixou a inerrante palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Logo, achamos temas e assuntos tratados na teologia, como criação, queda, redenção e consumação. Esses assuntos, quando nós lemos e examinamos eles, nos é elucidado todo o plano de Deus, do começo, no meio e até o final. Ao contrário, como muitos acreditam, não é fruto da imaginação humana. Contudo, um testemunho do Espírito Santo, como lemos em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 21, abre aspas, que diz: pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Fecha aspas. Louvado seja o nome do Senhor. Como resultado dessa verdade imutável, indubitavelmente, o pastor batista norte-americano Billy Graham, que hoje se encontra na glória, expressou com muita propriedade, abre aspas, que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Fecha aspas. Esta é uma verdade, pois nela se acha toda a história da humanidade, bem como em um grande script. Então, desde a criação até a consumação de todas as coisas, logo, Deus conhece todo o seu roteiro. Afinal, o Senhor tem todo o poder, bem como sua onisciência e onipresença. Consequentemente, sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. Amém? Então, Deus não é pegado de surpresa. Esse Covid-19 não pegou Deus de surpresa. E tampouco pegará de surpresa qualquer circunstância da vida que o ser humano passará. Pois até mesmo o ser humano que crê em Deus, ele sabe que essas coisas irão acontecer. Isso é notório, basta você analisar a Bíblia, que ela, como Billy Graham disse, é como o jornal, é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque antes mesmo dos telejornais, anunciar o coronavírus, a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam pestilências em muitos lugares e até de forma mesmo global, como nós estamos vendo e comprovando a Escritura. Nesses aspectos, Deus tem revelado seus planos e propósito para seus servos. Assim, achamos na Escritura, em Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz, abre aspas, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Neste particular, quero chamar a nossa atenção em relação ao último livro da Bíblia, pois o livro de Apocalipse, muitas pessoas temem sua leitura, inclusive pessoas que professam até mesmo a fé cristã. Definitivamente, aqueles que assim comportam, certamente demonstram ser totalmente alienados às coisas celestiais. Aliás, por esta falta de conhecimento, de acordo com a Bíblia, é o motivo do credenciamento do povo de Deus ao sofrimento,
de acordo com Oséias 4:6, e ao erro, como lemos em Mateus capítulo 22, versículo 29. Pois o livro de Apocalipse não trata sobre fim do mundo, como muitos presumem. Todavia, uma revelação dos fatos na história, bem como provando que está no controle de todas as coisas, como lemos lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. É a revelação que Deus deu a Jesus Cristo, e este enviou ao seu anjo, que as notificou a João, o seu servo. Aleluia! Então, assim como João foi notificado pela revelação divina, nós também temos essa revelação no livro de Apocalipse. E ampliando, temos de Gênesis a Apocalipse. Assim, podemos compreender todo o propósito de Deus para com o ser humano caído lá no Jardim do Éden. E logo olhando para a Escritura, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Por fim, a revelação de Deus é uma bênção para os seus servos. Na contramão, podemos comparar tal alienação das Escrituras, bem como aqueles que não têm o costume de ler os jornais, logo ficando alheios aos acontecimentos do Brasil e do mundo. De maneira idêntica, todos que não estão conectados com a palavra de Deus. Consequentemente, quando as crises e aflições no mundo surgem e acontecem, uma grande maioria é tomada de surpresa, pânico e também pavor, ficando desnorteados e não sabe que rumo tomar. E é o rumo que você, que eu, que nós devemos tomar é Cristo. Porque a palavra de Deus diz que devemos olhar para Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Aleluia! Todavia, aqueles que confiam no Senhor, primeiro, são amados por Deus, como lemos em Romanos 8, versículo 8. Segundo, são protegidos, como lemos no Salmo 20, versículo 1. Terceiro, quando sofremos, somos consolados, como lemos da leitura bíblica lá em João capítulo 14, versículo 16. E quarto, quando sofremos, somos fortalecidos na força do seu poder, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa palavra é uma palavra para nos fortalecer, para que nós possamos compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! E que possamos nos firmar nessa força que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E que Deus ele possa fazer grandes coisas através da minha, da sua, da nossa vida. E que a nossa base de fé e de vida cristã seja baseado na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então essa palavra que nós trazemos ao coração dos amados que estão nos acompanhando e também sobre aqueles que ainda irão nos acompanhar. Amém? Então nesse momento nós queremos orar com os irmãos, pedindo as misericórdias de Deus em relação às situações e às circunstâncias da vida que estamos passando. Certo? Diante desse coronavírus e de muitas outras situações que o mundo passa também. Vamos orar, vamos buscar as misericórdias de Deus, em nome de Jesus. Então feche os seus olhos. Soberano nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome pela tua palavra. Que dela nós não venhamos tirar os nossos olhos, mas que a tua palavra de fato seja o nosso foco. Que nós não venhamos a fixar os nossos olhos ou olhares para as coisas terrenas, porque estas são perecíveis, elas se acabam, elas se destroem. Como Jesus mesmo diz, o ladrão rouba, a traça come, a ferrugem corrói. Mas quando nós buscamos as riquezas celestiais, as riquezas eternas, nem ladrão rouba, nem traça come e nem ferrugem corrói. Nos perdoa, Senhor, quando nós caímos nesse pecado da idolatria, Senhor, de nós mesmos buscando riquezas, como temos visto muitos que buscam riqueza até sem fim. Mas
o Senhor é o dono da prata e do ouro. Aleluia. Então, nossa maior riqueza é o teu Filho amado Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a ter este Senhor na nossa vida. Que nós não venhamos nos desviar do seu Evangelho. Que nós não venhamos a retroceder em nossa fé. Mas que nós possamos, meu Deus, perseverar dia após dia. Porque Jesus Cristo é o maior valor que uma pessoa pode ter. E eu te louvo, Senhor, porque tu foi tão gracioso em nos enviar o teu melhor para que nós fôssemos resgatados a partir do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia. Nós não temos palavras suficientes para expressar o nosso agradecimento, mas receba nossa oração humildemente em nome de Jesus. Queremos colocar ainda diante do Senhor essa situação de pandemia na qual nós vivemos e passamos, e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor use de misericórdia, estenda as tuas mãos sobre o nosso Brasil, repreendendo em nome de Jesus a esta enfermidade, assim como também nós clamamos, Senhor, pelas tuas misericórdias em relação ao mundo inteiro. Ó Deus amado e santo bendito, olhe, Senhor, para o clamor e para os clamores dos teus servos, que têm clamado dia e noite pela tua misericórdia. Nós não cremos num Deus de madeira, num Deus de prata, num Deus de gesso. Não, nós cremos no Deus vivo e verdadeiro, que ouve, que está com as mãos poderosas disponível para atender, para socorrer. É esse Deus vivo que nós clamamos, que criou os céus, que criou a terra, que fez tudo por um ato miraculoso, pelo simples fato de dizer. Deus disse, haja luz e houve luz. Da mesma forma, Senhor, derrama da tua graça sobre aqueles que estão enfermos, Senhor, sofrendo em um leito de hospital ou mesmo em seus lares. Basta, como aquele soldado romano disse, basta ao Senhor dizer uma palavra e assim será. Então que o Senhor possa, meu Deus, cessar essa praga, que o Senhor possa curar, meu Deus, os enfermos e restaurar, Senhor, os abatidos. Que o Senhor também possa consolar aqueles que perderam seus entes queridos nesses dias, Senhor, nesse tempo de pandemia. Sei que muitos estão sofrendo, sentindo saudades, meu Deus, da companhia, pela ausência, da morte dos seus familiares. Mas console, ó Deus, e que nesse momento, Papaizinho Santo e querido, o Senhor possa visitar muitos homens e mulheres, e que o Senhor venha estar restaurando para a glória, honra e louvor do teu nome, a saúde física, mental e espiritual, tanto daqueles que foram acometidos por essa situação do Covid-19, quanto pelas demais circunstâncias da vida. E assim, Papaizinho Santo querido, nesse momento, eu te oro e te agradeço por fé, por todas essas petições, em nome de Jesus. E se você crê, dê um amém em nome de Jesus. Amém? Então, graças a Deus, nossa mensagem de hoje foi a revelação de Deus. É uma bênção para os seus servos. E que Deus continue conosco, nos dando uma noite maravilhosa e uma noite de sono restaurador e reparador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se Ele nos permitir, amanhã estaremos novamente transmitindo mais uma mensagem para o seu, para o meu, para o nosso coração. E que Deus em Cristo nos abençoe hoje e eternamente. Amém.